Glória a Deus, a paz do Jesus para todos os amados irmãos. Abrindo a palavra em Isaías capítulo 40, onde está o tema deste 21º encontro de Gideões, missionários da última hora, com sua extensão nesta cidade de Guaratinguetá. Isaías, profeta Isaías, em seu livro no capítulo 40. Nosso tema, missões. Uma voz que clama no deserto. Estarei lendo os versos 3 e 4 e depois o verso 9. Assim dizem esses versos: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Amém. Assentemos. Verso 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Verso 9: tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Muito bem, esse é o nosso tema. É uma palavra de Isaías, trazida da parte de Deus, numa época de 600 anos antes de Jesus vir, antes do próprio Deus, conforme a palavra de Isaías anunciava, se fazer carne e habitar entre nós. Esta ordem era dada ao anunciador de boas novas, esse que depois vamos conhecer como João, ou melhor dizendo, João Batista, aquele que de fato, literalmente, cresceu no deserto e ali se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, mas lá no deserto a autoridade e a graça de Deus era de tal forma que as multidões saíam das cidades naquele tempo antigo, sem ônibus, sem outros meios de transportes, e iam da Judéia e também de outras cidades mais longe até ao deserto para ouvirem aquele que ali pregava com autoridade, anunciando a chegada do reino dos céus. Este João, conhecido João Batista, foi interrogado: com que poder, com que autoridade ele falava as coisas que falava e atraía multidões? E ele disse não ser nenhum daqueles
que eles pensavam que fosse. E o verso 22, quem quiser acompanhar, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 22, falaram a João assim, disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E João Batista, respondeu no verso 23 e disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Observem como ele se chama a si mesmo, voz que clama no deserto. E era deserto mesmo, mas para lá iam aqueles que tinham temor de Deus, que queriam saber algo de Deus, que aguardavam a promessa de Deus, o enviado, o Messias, o libertador, o sofredor de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e para lá ia a multidão. Muito bem, desse texto eu passo para o capítulo 7 de Lucas. Nós temos nas Sagradas Escrituras quantas histórias maravilhosas. Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Quantos homens e quantos feitos. Profeta Elias, Isaías também fazendo o sol recuar no céu. E muitos de nós, lendo essas histórias, chegam até mesmo de uma forma de fé, pedindo a Deus, faz de mim como Moisés, faz de mim como Elias, faz de mim como Isaías. E ninguém pede para ser um João Batista, ninguém pede para ser João Batista, e tem gente que pede para ser Eliseu, porção dobrada. Quero porção dobrada, quero ser Eliseu. Não é assim que muitos dizem? Muitos dizem assim. Mas nesse capítulo 7 tem um ponto importante para nós entendermos as coisas de Deus. Se fosse para comparar quem era o maior homem da Bíblia, nós ficaríamos aqui discutindo Moisés, Elias, Abraão, Jacó, José. Mas Jesus dá resposta clara no capítulo 7, quando, acontecendo João de enviar alguns de seus discípulos, seguidores, a Jesus para perguntar se era ele mesmo, e Jesus tendo respondido, e os mensageiros tendo ido embora, capítulo 7 de Lucas, verso 24, Jesus fala alguma coisa. Verso 24: e tendo-se retirado os mensageiros de João, começou Jesus a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito:
eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Jesus afirmou o quê? Repita o verso 28 na sua primeira parte. Jesus disse: e eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Paremos aqui. Quem é o maior? Quem é o maior? Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, porção dobrada. Quem é mesmo? Quem é? João Batista. Mas qual é a glória de João Batista? Não foi governador do Egito, não abriu o mar vermelho, não fez vir fogo do céu, não ressuscitou morto nenhum. Qual é a glória? Aqui está, irmãos, aprendamos isso. A forma de Deus ver, e aquilo que de fato é maior, de valor, mais nobre, não é o milagre em si, é a honra de anunciar aquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor da vida, o Salvador das almas. Não queira ser Elias, não queira ser Moisés, seja mais um João clamando nesse deserto do mundo, anunciando Jesus. Isso vale mais do que abrir o mar vermelho. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Temos que entender o valor da evangelização, o valor das missões, o valor de falar de Jesus para o vizinho, para o colega de trabalho, colega de escola, pelo caminho, por onde andar. Essa é a nobreza de cada um de nós. João foi o maior do que todos os do passado, mas o verso 28 conclui Jesus dizendo: mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Agora, por que maior do que ele? João anunciou alguém, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele de quem ele disse não podia, não tinha honra, não era digno nem de desatar as alparcas dos seus pés, as sandálias. A nobreza de João foi anunciar o Messias, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e que caminhava como homem, na natureza de homem, e indo para o Calvário, onde daria a sua vida em resgate da nossa vida. Isso valia mais do que tudo que os profetas antigos fizeram. Agora nós anunciamos, não Jesus que está caminhando para o Calvário, mas um Jesus que está sentado à direita do Pai, e cujo nome, ou diante desse nome, se dobra todo o joelho, nos céus e na terra, e no que está debaixo da terra. Fale mais de Jesus, irmão. Fale mais de Jesus, irmã. Vamos mudar nossa conversa. Falamos tanto de tantas coisas, e nós temos que falar de Jesus. Isso vale mais do que o mundo inteiro, porque isso traz almas para Deus, almas salvas. Por isso que Tiago disse: aqueles que ouviam o nosso testemunho, e que pode ser usado hoje para aqueles que ouvem o Evangelho dito por você, irmão e irmã,
oração de Tiago é: recebei com mansidão a palavra que vos é dada, porque ela tem poder de salvar as vossas almas. Deus nos abençoe, irmãos. Não queremos ser muito, sejamos um João Batista, ainda que termine com a cabeça separada do corpo, mas não importa, vai ser recebido no céu. No céu não entra ninguém sem cabeça ou sem corpo, entra inteiro. E o menor de nós, mas falando de Jesus, é maior. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.